Olá, conversa de peso de hoje vai falar sobre reciclagem. Meu convidado de hoje, natural de Montenegro, filho do seu Gastão e da dona Neiva, é estudante de engenharia mecânica, formado em sistemas de gás natural pelo Senai. Serviu 4 anos como soldado da base aérea de Canoas. Foi missionário voluntário por 2 anos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Trabalhou com vendas e na instalação e manutenção de sistemas de ar-condicionado. Desde 2016 é cooperado da Cooperativa de Trabalho e Renda Univale, onde também foi sócio fundador. Hoje teremos uma conversa de peso com Júlio César Ramos. Júlio, bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, bom dia a todos. É uma honra te receber aqui, poder conversar um pouquinho da tua trajetória, falar dessa instituição da nossa região, que é a Univale, que a gente tem uma admiração, um respeito enorme, e que fazem o trabalho que a sociedade chama de trabalho sujo, né? Mete a mão no lixo. Mas para vocês é muito diferente do que esse conceito, né? Isso. É resíduo e é reuso, né? Exatamente. Nós como cooperados, né, como trabalhando nessa área, a gente tem sempre um senso de responsabilidade muito grande com o meio ambiente, né? A gente tem essa preocupação e essa ânsia de tornar o meio ambiente mais sadio, mais presente na nossa vida. Ô Júlio, conta pra mim um pouquinho dessa tua trajetória, né? Lá de Montenegro, como é que veio parar aqui por Novo Hamburgo? De Montenegro. Bom, na verdade eu dei uma rodada por aí, né, no Brasil. Eu servi com 4 anos em Canoas, né? Dali a gente vai se desprendendo um pouco dos pais, né? Cortando o umbigo ali. E aí, logo depois disso, eu saí da base aérea de Canoas e eu fui servir uma missão, né? Um tempo como voluntário, e na região de Campinas. Então já vivi ali em torno de Campinas por 2 anos, voltando para o Rio Grande do Sul, para Montenegro. Aí logo em seguida meu irmão mais velho, que é militar, né, e ele me convidou para ir para Manaus. Aí lá fui. Já estava fora do exército? Já estava fora, né? Já tinha servido aquele tempo voluntário ali, de missionário. E lá eu fiquei por 12 anos. Puxa vida. Então foi de 98, quando eu saí da base aérea, até 2000 e... Foi de 2001, quando eu saí do serviço voluntário ali, até 2012, quando eu voltei para o Rio Grande do Sul. Na verdade foram 11 anos, né? Aí eu voltei para São Leopoldo. A família da minha esposa é de São Leopoldo. E ali eu trabalhei um tempo com instalação de split, instalação e manutenção. 2 anos depois eu entrei na cooperativa, né? Por meio de um grande amigo já de alguns anos, que serviu também comigo como missionário de voluntário. E a gente ingressou nesse trabalho aí na cooperativa. Conhece o Brasil, então, realmente de sul a norte. É. Literalmente, né? Isso, dando uns pulos, né? Direto, assim. Mas lá no norte, lá, fiquei 12 anos com muitos amigos em uma região muito boa. E muito quente. Muito quente, né? Muito quente. A gente reclama aqui, às vezes, mas não tem noção do que é. E úmido, né? E a mesma temperatura aqui, se pegar 40 graus aqui, 40 graus lá é bem pior, porque é como se tivesse uma panela de pressão. Imagina. É muito úmido. Dia quente, úmido aqui já é terrível. Como é que foi essa entrada na cooperativa, hein? Pois é, aí na cooperativa, quando eu cheguei de volta aqui no Rio Grande do Sul, que eu reencontrei esse amigo, o Alessandro Alves, né? Que Nosso hoje, amigo, então. Nosso amigo, Alessandro. que hoje é o presidente da cooperativa. Perfeito. Aí ele estava num processo, era uma associação ainda antes, a Associação Univale, e estava em processo de transformar ela para uma cooperativa. É questão de oportunidades, de contrato até com a Prefeitura de São Leopoldo. E aí eu fui convidado para ser um dos sócios fundadores, né, para organizar a cooperativa. Foi onde eu entrei ali, trabalhei um pouco menos de um mês ali naquela época, foi em 2013, se eu não me engano, 2013. E aí a gente fiz parte ali um pouquinho do início e surgiu essa oportunidade de trabalhar com um amigo meu na instalação de split. Fiquei 2 anos com ele
depois retornei para um novo projeto, que daí não era mais em São Leopoldo, a matriz da Univale em São Leopoldo. Continua lá, né? Continua lá, que era assumir a coleta seletiva no município de Novo Hamburgo, em 11 bairros, com um contrato com a prefeitura, onde a gente fazia coleta, com 2 caminhões alugados, né? Fazia coleta nesses 11 bairros, e aí uma outra frente de trabalho que seria num galpão, que também é cedido pela prefeitura, que é a triagem desse material, separação dele, né? Feita a segregação desse material, transformado em fardos, né? E aí para venda, e esse material é revertido em renda para essas famílias, que são em torno de 28 famílias, diretamente ali no galpão de reciclagem. Mas no decorrer aí do processo, ali, eu acho que em 2018, nós começamos a desenvolver um trabalho em 2 terrenos da prefeitura, que a gente chama de ecopontos, né? Que são terrenos onde a gente recebe material da população. Aí nesse contrato a gente faz a gestão de como descartar esse material lá dentro, que são os inservíveis que a gente chama, né? São podas, os munícipes que têm que fazer uma poda em casa, não tem onde botar, em vez de colocar na rua, a prefeitura destinou esse espaço para que possa receber caliça, restos de obra, coisas nesse sentido. E também vai alguma coisa de material reciclável lá, né? A primeira vez que o senhor aqui que faz as podas lá em casa queria levar lá, eu disse assim, mas como é que tu vai me atirar lá no terreno da prefeitura ainda? Eu disse, não, é para isso mesmo, tá tudo certo. Eu disse, opa, a gente não conhece muitas vezes o que está acontecendo. Isso na verdade, eu acho que isso resolve uma boa parte dos problemas da prefeitura para tirar esse material, porque antes a gente chamava um freteiro, ou a própria pessoa contratada para fazer essa poda, para fazer um servicinho lá, ela levava. Mas às vezes deixava num terreno baldio, deixava num arroio, coisa assim. Então a prefeitura achou um jeito de ter esse terreno, esse espaço, onde é feita uma gestão ali de espaço. E são muito procurados esses espaços? Muito procurados. Para ter uma ideia, a gente faz um relato ali, um acompanhamento, né? A gente tem um controle. Cada morador ele pode destinar até 1 metro cúbico por mês de material, né? Isso é bastante coisa, né? É bastante coisa. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Claro que não é um local para empresas. As empresas elas têm que ter uma responsabilidade com o material que elas geram, né? Perfeito. Afinal, elas estão lucrando com aquilo. Mas para o munícipe é um local muito bom, apropriado, para que não vá esse tipo de material, né, para arroios, para rios e acabar gerando uma cidade mais suja, né? Então, eu achei que os restos de construção só podiam ser descartados num entulho mesmo, num entulho. Mas a prefeitura tem esse trabalho também, oferece esse serviço para a população. Isso de alguma forma também é reutilizado, é reciclado por vocês? Não, este material não, infelizmente não. Existe ainda uma ideia de projetos adiante, né? Porque isso gera um investimento um pouco alto, então, mas a gente tem ideias, trabalha nesse sentido para que a gente consiga chegar a esse ponto, né, de reaproveitar, não digo 100%, né, mas uma boa parte. Inclusive nós estamos para implantar agora, com o apoio da prefeitura, que é um equipamento que a prefeitura vai nos ceder, que é um picador, né? Esse picador, ele se eu não me engano, ele é a diesel, e a gente vai poder, uma grande parte da demanda da população, triturar isso vai se transformar até em adubo. Vira insumo, né? Insumo, adubo orgânico ali, natural, né? Uma coisa que não é químico, nada para então qualquer tipo de poda pode descartar lá. Isso aí já é um projeto que está bem encaminhado já. Porque são, claro, destinações diferentes. Aquilo que é resto de construção, aquilo que é uma parede que foi derrubada, aquilo que é um muro que caiu. Existem também os restos de móveis, né? São todas destinações diferentes. Cada tipo de material tem a sua destinação. Isso tudo é economia para o município também, né? Porque cada vez que existe uma destinação mais adequada, isso não é um caminhão que tira daqui, que leva por muitos quilômetros para longe, né? Aquilo que a gente afasta como dejeto social, né? Exatamente. E também eu acho que vira lucro para vocês, na verdade, para uma quantidade grande de famílias. Exatamente. E também eu acho que é uma economia para o governo, né, para o município. Perfeito. Porque antes tinha que ter caminhões nas ruas recolhendo material. Por exemplo, eu sou de Montenegro, hoje mesmo, no dia de hoje, tem previsto no bairro que eu moro
passar caminhão para recolher de toda a população. Então, quantas viagens de caminhões vão ser feitas? E aí isso já diminui, porque o próprio morador, o que vai se utilizar desse serviço, ele vai lá no terreno, largar lá, né, e já economiza todo essa questão de transporte para a prefeitura, né? Vamos fazendo a conta juntos, então. São 28 pessoas que se transformam em 28 famílias que vivem na central de reciclagem. De reciclagem ali no bairro Liberdade, né? Conheci, já tive mais como oportunidade ali. Trabalham ali, separando e dando o devido destino para cada... E cada conjunto, cada grupo tem uma destinação diferente, né? Alguns vão ser reutilizados, todos eles vão ser condensados, né? Alguns vão ser reaproveitados, inclusive, diretamente pela comunidade, né? Sim. Aí nessa questão da reciclagem, que difere dos entrepostos, né? Que são materiais inservíveis, mas ali na reciclagem a gente tem uma outra frente de trabalho que é o reaproveitamento, né? Então, isso está dentro do nosso senso de responsabilidade com o meio ambiente, que antes da gente reciclar, a gente pode reaproveitar. Então, tudo que a gente consegue fazer o reaproveitamento, a gente já separa antes, né? Agora, isso aqui ainda não, a gente não consegue trabalhar com reaproveitamento. Então, ele vai para a reciclagem, se tira plástico, se tira o que é metal, se tira o que são placas, o que é todo tipo de material que se pode tirar, se tem eventualmente algum tipo de material que é de papel, né? Então, tudo isso a gente separa e tem cada um a sua destinação, que reverte em lucro financeiro. Cada tonelada de papel branco que vai ser reciclado são menos a derrubada de 22 árvores. Né? 22 árvores a menos que são derrubadas no meio ambiente. Essa conta é maravilhosa, né? É e maravilhosa. A gente precisa fazer essa conta com a nossa população, né? Outra conta que eu acho que é muito importante a gente fazer, que é uma coisa pessoal minha, mas vidro, por exemplo, copo de vidro, né? Nós recolhemos dentro desses 11 bairros, por semana, em torno de 2,5 toneladas a 3 toneladas por semana, nesses 11 bairros que nós atendemos em Novo Hamburgo. Então eu fico imaginando vamos arredondar para 3 toneladas. Perfeito. Se a gente espalhasse essas 3 toneladas dentro desses 11 bairros que nós atuamos no chão, vamos espalhar no chão, né? e em uma semana, 3 toneladas em uma semana, nós já estamos há 6 anos, então é uma conta também para a gente fazer como que isso ia estar, né? Se a gente não fizesse... É uma conta rápida, 6 anos, 52 semanas, 30 semanas, 40 semanas praticamente. 40 semanas vezes quantas toneladas por semana? 3 toneladas. 120 toneladas. 120 toneladas. No mínimo, assim. Né? É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Ô Júlio, são então 18 pessoas lá na central de reciclagem. 28 na central 28 na central de reciclagem, mais 18 nos dois entrepostos. Nos dois entrepostos. 10 em Canudos. São Santo Afonso 10 pessoas Santo Afonso. E Canudos 8 pessoas. Mais 8 pessoas. Então, só aqui em Novo Hamburgo são mais de 46 famílias que vivem diretamente. Só pelo Univale, fora a outra cooperativa que Sim. cuida de uma outra grande parte da cidade também, mais do que 11 bairros, né? E ainda mais todo o trabalho que a cooperativa faz em São Leopoldo, que é mais uma quantidade enorme de pessoas. E lá são 7 cooperativas, né? São Leopoldo. São 9 cooperativas 9 hoje. cooperativas em São Leopoldo, para dar conta de tudo. Ainda assim, a quantidade de lixo que a gente recicla é um percentual muito baixo. Pequeno, né? Muito baixo. Quanto a gente está reciclando em Novo Hamburgo, mais ou menos, Júlio? Em Novo Hamburgo, a gente recicla menos de 10%. Imagina. Menos de 10%. Imagina a quantidade de famílias que poderiam viver a partir daí. Imagina o benefício do meio ambiente disso tudo. Nós temos um trabalho forte nessa questão de educação ambiental, né? Então, um exercício que eu tento fazer sempre com as pessoas que nos visitam, essa semana mesmo nós tivemos a visita de uma turma da Fevale, né, ali na cooperativa. E eu puxei um exercício com eles para que eles fizessem um teste do trajeto da casa deles, ou até o trabalho, quem trabalha, ou quem não trabalha, da casa deles até a faculdade. Para que eles olhassem, descobrissem o dia da coleta seletiva, para eles terem uma noção se tem bastante material na rua ou não.
E também no dia que tem a coleta domiciliar, que é uma coisa que eu vejo que dá para a gente melhorar muito como morador, como munícipe, que muitas vezes a gente faz a destinação. A gente separa, no dia da coleta, passa lá na casa da gente, recolhe o material, mas no dia que tem a coleta domiciliar, a gente acaba botando muito material reciclável. E o material reciclável, ele é para ser um material limpo, não é para ser um material que vai estragar, que vai apodrecer, que vai dar mau cheiro, né? Ele é para ser um material limpo. Então não custa eu deixar até a semana que vem, no dia certo, para colocar de novo. Ele é um material limpo se as pessoas fizerem a devida separação. Né? Por isso que eu disse, não é pode para ter ser resto material. de comida, por exemplo, junto. Exatamente. Né? Isso é um material limpo. E esse material vai virar dinheiro na vida de dezenas de famílias. Vai virar gasto a menos para todos nós munícipes. Vai virar reuso da nossa natureza, sem precisar degradar o meio Uma cidade ambiente. mais limpa. Tem produtos maravilhosos. Quem não conhece o Univale está convidado a ir lá. Casinha de cachorro, até porta celular, facão. É uma quantidade enorme de itens que são produzidos por vocês e que vão virando produtos que também fazem dinheiro com valor agregado, inclusive. O brechó que vocês mantêm também, né? Isso. Que é muito importante para essas famílias. E a minha esposa e nós somos fãs do fertilizante, que é algo que qualquer pessoa que mora em casa podia estar produzindo. Pode produzir. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com o Júlio César Ramos, da Univale. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Minha mente é inquieta. Meu corpo acompanha cada pensamento. Pulo, danço, corro. Sempre em movimento. Em busca do novo, percorro lugares inimagináveis. Ultrapasso as barreiras do tempo. Observo. Aprendo. E me transformo. Neste giro infinito, acompanho tendências e mudanças, abraço o passado, vivo o presente e revelo um futuro de ressignificados, em que tudo pode ser novo de novo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo sócio fundador da cooperativa Univale, o Júlio César Ramos. Um grande abraço para o Alessandro, para o Santo, para toda a equipe da Univale, essa quase centena de famílias que vivem a Univale e que fazem das suas vidas uma vida melhor para nós, para todos nós, para nossas cidades. Né? No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente vai estar lá na Zé do Grau agora de 21 a 23 de novembro, no Serra Park em Gramado. O mundo do calçado se encontra lá. E o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Ô Júlio, a gente estava conversando um pouco sobre a estruturação da Univale. Tu trabalhas na coordenação, na gestão desse todo, né, dessas dezenas de famílias e desses processos todos que fazem parte da Univale. Além dessas 46 famílias que vivem a partir da reciclagem aqui na cidade, na Univale, nós temos dentro dessa estrutura 2 caminhões que fazem a coleta seletiva
ao longo da nossa cidade, em 11 bairros especificamente da nossa cidade. Então, são setores, né? Setores, nós dividimos por setores. Cada região da cidade é atendida num turno, é isso? Isso. Perfeito. Como é que funciona isso na prática? Tá. Na verdade, assim, dentro desses 11 bairros, nós dimensionamos em 14 setores. Devido ao bairro de Canudos ser um bairro muito grande, nós tivemos que dividir ele em 4 setores, né? Então, começa na segunda de manhã, nós temos são 2 setores, como são 2 caminhões que fazem essa coleta, né? Segunda à tarde mais um setor, terça de manhã um setor, terça à tarde outro setor, quarta tem Cada turno vai ter 1 ou 2 setores. Alguns turnos não vão ter, né, porque sobra, mas a gente tem um trabalho também muito grande em recolhimento de empresas dentro desses bairros e de escolas, né? Então, tanto comércio quanto indústria, a gente está tentando sempre aumentar, né, ampliar esse recolhimento nas empresas, né? A indústria que tem um descarte que para vocês é importante, ela pode chamar vocês para fazer um descarte adequado. Pode chamar, isso, exatamente. E também nós temos como nós temos esse contrato credenciado pela prefeitura, né, pelo governo, a gente também cede um certificado de destinação, que isso é muito importante para as empresas poderem renovar a sua licença ambiental, porque muitas vezes a Secretaria de Meio Ambiente, ela exige qual é a tua destinação correta, né, do teu material. Certo. Para onde tu destina o teu resíduo? Né? Por exemplo, um resto de produção de madeira, pode ser destinado a vocês? Não, madeira ela não é enquadrada como reciclável. Perfeito. Madeira a gente faz recolhimento muitas vezes porque entra nos nossos projetos que são os produtos sustentáveis, né? Entendi. A fabricação dos porta-celulares, as casinhas de cachorros, então isso a gente utiliza, mas a gente vai indo de acordo com a nossa demanda, né? O que a gente faz mesmo forte é nos recicláveis. Uma empresa que trabalha com uma determinada matéria-prima, mas que chega em caixas de papelão, né? Chega envolto em Essa plásticos. caixa de papelão é com vocês. A gente recolhe e a gente dá o certificado de destinação para essa empresa. Não vale para alto potencial tóxico, né? Não. Couro, resto de couro, nem pensar. Produtos de hospital, descarte de agulha, nem pensar. A nossa licença ambiental ela nos dá o limite. Complexidade. Né? Exatamente. E é preciso ter um descarte correto e também, igualmente, as empresas precisam ter o certificado de que elas estão descartando corretamente isso. Corretamente. Inclusive, elas pagam normalmente por esse resíduo, né? Elas precisam... E com a gente, elas têm essa vantagem que elas não pagam, né? Então, se torna uma parceria muito boa, porque nós não cobramos e nós ganhamos com a venda desse material, né? Então, é bom para ambas as partes. Perfeito. Júlio, essas famílias todas, elas têm perfis muito diferentes, né? Eu me recordo de um documentário feito pela Fevale em 2016. Falava ontem à noite ainda com o Alessandro sobre ele. Figuras que estão ali presentes, né? Como a dona Elaine, né? Eliane ou Elaine? Eliane, que está com vocês. Eu perguntei ele, ela está na cooperativa? Sim. Um depoimento emocionante dela, né? Da forma como a cooperativa é importante na vida dela, né? Com a pouca instrução que ela tem, nenhuma instrução, e com as limitações cognitivas que ela tem, poder fazer parte dessa família que vocês são. Mas uma profissional da reciclagem ali, né? E uma pessoa muito assídua no trabalho. Para ela faltar um dia no ano é só por motivo de saúde. Eu adorei o perfil dela e quero com certeza em outro momento estar lá com vocês conversando com ela também. Sim. Mas pessoas de várias idades, com necessidades diferentes, algumas com companheiros, mães de família, né? Mães, chefes de família. Com 2, 3, com 6 filhos, como uma das pessoas que estavam fazendo parte desse documentário, né? São perfis muito diferentes e todos eles estão ali trabalhando para a sua sobrevivência, né? Isso. São pessoas que cada uma com a sua situação de vida, né? Com suas carências, suas necessidades, até mesmo dificuldades de se enquadrar no mercado de trabalho, né? Mas uma coisa que é muito bacana para nós também, além dessas pessoas que continuam com a gente, são as pessoas que trabalham num período com a gente e que saem dali
porque conseguiram um emprego formal numa empresa com carteira assinada, com férias, 13º, com todos os direitos trabalhistas, né? Nós, como cooperados, nós somos associados, então nós não temos alguns desses benefícios trabalhistas, né? Nós não temos. Cooperado não tem férias no 13º trabalho. Nós temos algumas regras que nós criamos para nós, né? Entendi. Como um descanso remunerado. Mas é um pouco diferente das férias. E Mas tem INSS, todo mundo ali está contribuindo. Todo mundo recolhe INSS. E é um dos documentos que a Prefeitura nos exige todo mês para que a gente possa continuar com esse trabalho, esse contrato que a gente tem com eles, né? Maravilha. Como é que eu descubro como eu posso contribuir mais e como eu posso, que dia passa na minha frente a coleta seletiva? As nossas mídias, né? Nossas mídias são um alcance muito bom, né? Para as pessoas. Por exemplo, o bairro ideal, aqui onde nós estamos gravando hoje, é atendido pela Univale. Bairro Rio Branco, do outro lado aqui da esquina, Frederico Link, já é outra cooperativa. De um lado da rua somos nós, do outro lado a outra então, eu cooperativa. preciso descobrir quem recolhe e quem recolhe que dia vai passar na frente da minha casa. Normalmente é um turno por semana. Isso. Qualquer dificuldade de acesso com a gente, nós temos panfletos para divulgação, temos também carro de som que passa seguidamente, mas qualquer dificuldade disso, a Prefeitura, que é a responsável por esse trabalho todo, que é quem faz a gestão do nosso trabalho, né? A Prefeitura pode indicar, principalmente por intermédio da semana, né? Pode indicar qual dia, qual bairro e qual a cooperativa que faz esse bairro. Tá? Então, se tiver qualquer dificuldade, não tem, nunca vi esse panfleto. Inclusive, a Prefeitura desenvolveu um panfleto que, de um lado, vem trazendo os nossos bairros e horários, os turnos, e do outro lado do panfleto são da outra cooperativa com seus bairros e seus horários também. O que entra aí nesse dia de coleta? Não entra o lixo orgânico, por exemplo. Lixo orgânico não entra, né? Os contaminantes. Tudo que é possível ser reciclado. Tudo que é possível. Pilha, nem pensar, bateria, nem pensar. Não tem que dar o descarte correto. Lâmpada, descarte correto. Normalmente onde a gente compra é obrigado a recolher isso. As lâmpadas fluorescentes, lâmpadas eletrônicas LED, aquelas que não têm o pozinho branco, aquelas nós não podemos recolher porque não temos a licença ambiental e a perícia do manejo desse tipo de material, né? Mas as lâmpadazinhas de LED, que tem só aquela bulbozinho branco ali, aquelas ali nós podemos manusear. Perfeito. E também a gente divide assim em 4 categorias básicas para as pessoas entenderem, que é mais simples. Às vezes as pessoas se preocupam que tem que separar muito. Não, plástico, tudo que for de plástico, tudo que for de papel, tudo que for de metal e tudo que for de plástico, papel, metal e vidro. Tudo que for de vidro nós podemos recolher também. E como é que eu faço para descartar o óleo de cozinha aí? Óleo de cozinha é que para vocês fazem isso valer a pena, né? Fazemos valer a pena. Na verdade, o óleo de cozinha é meio dividido para nós. Por quê? Porque nós fazemos um trabalho que começou com a pandemia, né? E aí nesse trabalho, nessa questão toda da pandemia, a gente ficou muito assustado e muito preocupado, né? Como que ia ser dali para frente. Então, a gente começou a desenvolver o sabão, né? A gente buscou ajuda para conhecer como fazer uma receita e tudo mais. Sabão produzido a partir do óleo de cozinha. Quer dizer, o óleo vira sabão neutro para lavar roupa, para lavar louça, lavar as mãos, né? Então a gente dividiu desde o começo da pandemia, ali no período que teve a pandemia, a gente doou mais de 10 mil barras de sabão para a população, né? A gente distribuía ali em volta, ao entorno da cooperativa, a gente distribuía em exposições, que a gente trabalha muito forte em exposições. Certo. Então a gente foi fazendo esse trabalho ali. E a gente tem uma parceria também com uma cooperativa de São Leopoldo, que é uma cooperativa só de mulheres, que elas trabalham e vivem só com a produção desse sabão. Então a gente faz meio que uma divisão ali nisso. Vocês fizeram doações, mas isso também vira dinheiro na mão dessas mulheres. Também vira dinheiro. Como é que consegue esse líquido precioso aí que transforma? Muito apaixonada, encantada com a quantidade de flores que abriu aonde ela usou o fertilizante. O fertilizante também é uma coisa... Pessoas podiam, inclusive, fazer isso em casa, né? Mas enquanto não fizeram isso em casa, a cooperativa dá isso, né? Dá isso. E também é importante que a cooperativa ela faz oficinas
para ensinar a fazer uma composteira. Né? Assim como fazer horta, né? Ensina a fazer horta. Né? A gente tem um trabalho, parceria com uma instituição aí que estava fazendo um projeto muito bacana de construir hortas apenas para mulheres, para mulheres que são à frente da família, né? Chefes da família. Procurar as redes sociais da Univale, contatar ali para descarte, para pedidos especiais, para ir lá conhecer o espaço, serão muito bem-vindos. Adorei conversar contigo. Muito bom, agradeço muito a oportunidade. Hoje uma conversa de peso, sócio fundador da Univale, abraço a toda a equipe da Univale, o Júlio César Ramos. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.